Então, o presidente era Gilete Coutinho. Do América. Do América, do Rio. Ele foi pedindo da CBF. Isso. E ele estava na Inglaterra. Eu falei com o Manu e fui pro hotel, né? Aí depois do hotel eu fui para a sede do América. O superintendente do América era Zolo Rabelo, na época. Você não tinha preto e branco ainda? Não. Era só de boca. Só na conversa. Porque eu não tinha acertado as bases ainda financeira, né? Bom, aí o Zolo ligou para Gilete Coutinho, na Inglaterra. Aí fizeram a proposta, eu falei, não aceito essa proposta, porque é quase a mesma coisa que eu ganho no Santos e tal, e vai jogar na América, um time que não tem muita expressão e tal. Na época o Santos tinha muito mais expressão. E aí eu falei, eu não aceitei, né? Aí eu voltei para o hotel. Voltei para o hotel e nós conversamos. Meu pai falou, vamos lá ver o que o presidente do Bahia tem para falar. Aí o presidente do Bahia falou, fala aqui com o nosso comandante, na época, Osório. Inclusive tem um jogador amigo seu lá, Eliseu. Eu falei, então eu vou. Tem Eliseu, tem fulano, ciclano, Paulo Henrique, não sei o quê. Eu falei, te ligo. Falei, tô nessa barca, eu acho. Bom, aí o Osório falou, o que eles te ofereceram? Aí eu falei, antiética eu falar assim e tal, tá mais ou menos certo. Ele falou assim, eu não quero nem saber o que é. Você põe e multiplica por 3, tudo. Eu falei, olha. Ele falou, não, multiplica por 3. Eu falei, tá bem. Valeu a pena esperar um pouquinho. Eu falei, tudo bem. Eu vou multiplicar por 3. Aí o que eu fiz? No dia seguinte voltei, treinei. Aí o Osório já soltou aqui, né? Aí você não comunicou nada? Não. Voltei, treinei e voltei pro América. Depois do treino voltei para falar com o Zolo Rabelo. Mas nessa madrugada, ou nessa noite, o Osório já sabia. Então acabou o treino, eu estou lá com o Zolo Rabelo conversando, né? Aí o telefone tocou. Aí, é alguém querendo falar com você. Falei, comigo, não conheço ninguém aqui no Rio de Janeiro, assim e tal. Falei, é um repórter e tal. Aí falou assim, Edson Almeida. Grande Edson. Eu falei, não conhecia. Na época eu não conhecia. Edson Almeida, aí eu peguei, né? Alô, Edson Almeida, tudo bem e tal? Aqui é Edson Almeida, da Bahia, sou um rapaz aqui, você tá certo com o Bahia, você já acertou e tal. Ele dando como eu já tinha acertado. E quer dizer, então eu já tinha saído aqui, eu falei, tal, mas eu tô aqui no América, tal, depois eu vou resolver isso. Bom, aí desliguei, muito obrigado, desliguei, né? Aí falei pros Osório, essa proposta do América é muito baixa, tal. Aí ele falou, vou falar com o Gilete, não. Aí ligou. Aí o Gilete, então espera aí que eu vou chegar de viagem. Devia ser uma quarta-feira, terça-feira assim. Você volta aí, a gente senta, é mais fácil a gente sentar, conversar. Eu falei, tudo bem, então não vou fazer nada, tá bom. Aí, falei, Osório, então nós vamos acertar e tal. Ele falou, então faz o seguinte, você não vem de carro, você vem de avião. Aí me deu passagem lá, tudo para me pegar, passagem, ele levava no hotel a passagem, para mim eu ir embora para Santos e voltar depois. Aí eu fui pro hotel, me arrumei minhas coisas. Aí falei, vambora. Aí chegou a passagem, marcada aqui, ponte aérea.
Aí uma ponte era marcada tipo assim, 19 horas, 19h30, assim, mais ou menos, não recordo era assim. Tá bom. Mas quando eu cheguei, fui embora para Santos, quando cheguei em Santos, o pessoal do Bahia já estava lá. Paula Filho e Manu. E já tinham conversado com a diretoria de Santos. Aí a velocidade em 2 horas. 2 horas. É? Então, o que aconteceu? Aí eu cheguei lá em Santos, já tinha conversado. Aí eu fui, o Cleiton, né, que era o presidente do Santos, falei, Cleiton, eu não vou fazer esse papel. Não é isso, não, porque inclusive o Rio é mais perto, tudo. Aí ele falou, você pensa bem, qualquer uma das duas você dá. Aí eu pensei. Aí o presidente do América foram lá em casa, ficaram o dia todo em casa, almoçaram em casa, na minha cabeça. Aí eu falei, tá bom, então eu vou pro Bahia. Quando? Amanhã à noite, né? Vamos amanhã à noite. Era o dia que eu ia pro Rio de Janeiro. Olha essa história aqui que você pegou o avião. Pegou o avião. Isso. É raro. Então, aí eu falei, vamos embora. Aí nós fomos, né? Chegamos em São Paulo, aí o avião do Bahia saía para Salvador 7 e qualquer coisa da noite. E a ponte aérea era quase que o mesmo horário, né? Aí fui lá, peguei a passagem, cancelei, né? Lá, do América. Aí o cara até ficou, porque antigamente tinha filas, a ponte aérea tinha filas imensas, aí, né? No Rio de Janeiro. Aí o cara vibrou. Oh, que bom, você podia comer um lugarzinho nesse avião. Aí eu vim aqui, tá, fui recebido no Corpo de Bombeiro. Aí, então você vai ficar Aqui em Salvador, o Corpo de Bombeiro esperando. Corpo de Bombeiro me esperando. Nessa noite que eu cheguei, não tinha nem jogado na estrada. Corpo de Bombeiro, 72, abril de 72. Aí quando, acho que era 11 de abril. Acho que era 11 de abril, certo? Aí, o que aconteceu? Corpo de Bombeiro, não sei o que, você vai ficar na fazendinha. Quando eu olhei a fazendinha, eu falei, não vou ficar na fazendinha. Não dá, não tinha condições, cara. Era muito, não tinha condições. Aí fui para um hotel. Chegou no hotel, dormi e tal. E no dia seguinte, né, de manhã eu ia fazer exame médico. Tirar só o sangue e tal, normal, de praxe. O contrato eu já tinha assinado. Aí, quando o Esmeraldo foi me acordar, o que aconteceu? O Esmeraldo falou assim, você viu o que aconteceu? Caiu um avião. O avião que você ia viajar, ponte aérea. Falei, eu? Aí, tá lá. O avião caiu e eu vim pro Bahia. E fui na igreja. Mas veja só. Ele levou para agradecer. Ele levou. Ela falou, de vez de tirar sangue agora, vamos para a igreja primeiro. Mas tudo armado. O Esmeraldo tinha ligação com os repórteres. Acho que a cara estava cheia. Estava cheia, tava. Que foi um nome, né, na época. Foi uma história. E foi uma história, né? Então, aí marcou. Aí eu cheguei lá para o Cebolão, Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior cabeludo, do jeito dele, desengonçado, e com uma fita na cabeça, né? Ele tinha uma fita na cabeça. Aí eles me entrevistaram, tá, pô, o Bahia salvou sua vida, não sei o que, parará. Eu falei, além disso, já que está marcando muito, eu vou marcar mais ainda. Você me dá essa fita? Ele me deu. Eu estava cabeludo. Como numa excursão do Santos, teve o movimento hippie, nós estávamos nos Estados Unidos, e nós vimos, né, alguma coisa sobre esse movimento hippie. E eu, novo na época, no Santos, gostei do movimento, curti a música. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu peguei essa fita, aí pus essa fita do Cebolão, né? Aí pus essa fita e comecei a andar. Aí se criou no futebol se criou, eu lancei essa.
Os torcedores começaram isso, aqui também. E os jogadores também, né? Picolé usou, Natal usou, em São Paulo foi o ponto esquerda da Ponte Preta. Não, foi, não me lembro. Marco Antônio. Louro, Marco Antônio Cabeludo, Marco Antônio, Ponte Preta, no Vasco da Gama. Aí começaram a usar, né? Foi um lançamento. Esse time que você encontrou aqui no Bahia era time que dava para chegar, o campeonato brasileiro, teve muita mudança depois. Era um time bom, um time que tinha grandes jogadores, mas precisava de alguma coisa no campeonato brasileiro. Tanto é que contratou. E quando eu cheguei, o nosso time no Campeonato Baiano estava bem. Só que no meio do Campeonato Baiano, 72, viraram a mesa. Teve uma confusão lá e pararam o campeonato. Mas aí o Bahia o que fez? Contratou Picolé, contratou Fito, contratou Peri, contratou uns 6 jogadores na época. E esses jogadores jogaram o Campeonato Brasileiro. E contratando aquele pessoal do Fluminense veio isso, Delone. O time quase todo do Fluminense. Veio os 5 isso. Só que no Campeonato Baiano eles não podiam jogar. Eles só podiam. Não, eles só podiam. Não, suspenderam a decisão, só a final. Aí o que aconteceu? Nós jogamos uma partida e depois jogamos outra partida contra o Vitória. Foram 2 partidas. E numa dessas partidas eu fui expulso com 6 minutos na última. Leleu me tirou de campo. Eu fui expulso. Né? O Bahia ficou com 10 jogadores, eu prejudiquei, na realidade eu tenho consciência do Bahia, e o Vitória foi campeão. Foi o único campeonato que nós perdemos. Aí veio 7-3. Nós fomos campeão 7-3. Trocou o treinador, né? Trocou o Evaristo, trocou o Silvio Perigo por Evaristo. Não é isso? Aí, inclusive, em cima do seu nível aqui, vocês começaram o Época. Meu amigo, Catu. Ali começou tudo, o Época. Do velho Cato. Nós até brincava com você, né, Cato? Você tinha uma brincadeira boa na decisão. Mas isso não é assunto pro blog, né? Isso é um assunto interno. Da diretoria. Da diretoria. Isso é um assunto interno, eu fico calado. Eu posso falar dos meus, dele não, tá bom, tudo bem, velho Cato. É uma brincadeira. Esse time de 73 Já vi aqui. um time que praticamente levou quase o campeonato todo. Não é isso mesmo? Veio o Sapatão. Sapatão, o Baldo, Romero, chegou, o Baldo, Altivo, ainda tinha Brutício, tinha Natal, o Washington, Black Central, o Cavalo de Aço, se reforçou, né? Tinha o Sina também, ficou algum remanescente daquela de 72, mas tinha um grande elenco, um elenco muito inspirado, muito experiente, né? Inclusive tinha 3, 4 jogadores de experiência internacional. Na realidade o Vitória, né? E os outros times tinham grandes jogadores da época, muito bons jogadores nos times considerados médios e pequenos, tinham grandes jogadores. E o time do Vitória sempre foi o Vitória sempre foi um clube que contratou grandes nomes, né? Mas o nosso time é muito mais experiente, né? Os jogadores de experiência internacional conta mais, eu acho. Por que você fica... Por causa da malícia. Por que você fica brincando com o pessoal, dizendo que o time que você mais gosta do Vitória? É brincadeira, você bem disse, é brincadeira. Mas é uma brincadeira sadia, inclusive os torcedores do Vitória não acham ruim, porque sabe que o Vitória foi o time que me deu mais alegria, o time que mais me deu dinheiro na época. E nós ganhamos 7 títulos, né? E é o principal adversário do Bahia no campeonato, a rivalidade muito grande, né? Então, mas nem sempre nós disputamos o título
contra o Vitória, né? Teve um que foi contra vocês. Teve outro que foi contra o... Não me lembro. Leone. Isso, então tem... Então não foi mais o que me deu mais alegria, que a gente ganhava sempre do Vitória. Nesse né? tempo, Foi Vitória. Nesse tempo do Bahia, 7 anos campeão, qual foi o atacante que realmente se identificou mais com você? Mais. O que me completava muito, que nós nos conhecemos muito, era o picolé. Né? Aliás, olha só, o picolé, o pessoal guarda até hoje por causa das tabelas, né? Doble picolé. Todo mundo fala, lembra da tabela do picolé? A primeira coisa que quando encontro comigo fala, lembra da tabela. Mas o Bejoca foi um grande jogador. O Bejoca é sensacional, porque o Bejoca tinha força física, vigoroso, chegava muito bem, muita técnica. Agora eu falo tudo, né? Que eu tive essa ascensão no Bahia, fui sempre goleador, ou fazia goleadores, né? Que eu fiz Mickey de goleador, Zé Neto de goleador, o próprio Bejoca, o próprio Picolé. Eu tinha um estilo de vir buscar o jogo, de criar jogada e de fazer gol. Eu não gosto de goleiro. Até o próprio Ricardo Silva jogou, Ricardo Silva, exatamente, também. Jogava muito bem, Ricardo Silva, muito habilidoso. Eu não tinha dificuldade em jogar com qualquer atacante que jogasse comigo. Sempre tinha facilidade. Porque eu criava o meu jeito de jogar, meu modo de jogar, eu sempre tive meu modo de jogar, né? Então não tive. Agora eu sempre fui bem assessorado, né? Por isso que eu cheguei a ter esse nome todo na Bahia, no Santos também. Um grande jogador só chega a ser ídolo, assim, porque sempre é bem assessorado. Aquela fase do Bahia, desse auge que o Bahia chegou, você recebeu o salário dele? Até brincadeira. Você está gozando comigo. Não, Tiago, não, Tiago. O Bahia, nós estamos em 2011, né? 72, em abril de 72. A única coisa que eu recebi foi que o Osório prometeu em dia. Foi, só quando o Osório prometeu. Depois, nunca mais. Nós temos história que muitos jogadores, né, inclusive na época, recebia o salário 2 meses depois. O mês tinha praticamente 60 dias. O mês aqui no Bahia tinha 60 dias. Recebíamos atrasado luvas, pagamentos. E alguns dirigentes, conselheiros que tinham mais condição, né? Na época, o Luiz Rios Campelinho, ele dava o meu salário, ele pagava. Alguma coisa ele me adiantava e tal, né? Com medo que eu fosse sair. Eu recebi várias propostas para sair do Bahia. E você com salário atrasado, você acaba tendo realmente vontade de jogar em outro time para um time que paga em dia. Não seria nem diferença de salário, seria a pontualidade, no caso. E aconteceu várias vezes isso comigo. E o nosso grande amigo Picolé, como tinha uma condição financeira muito boa, berço de ouro, pai rico, né? O pai dele tinha granja na época, né? Ele adiantava, emprestava. O jogador recebesse já passava. Isso, aí no banco, quando ele ficava numa ponta assim, o pessoal recebia ela só pagando assim pra ele. Ele fazia, exatamente. É um fato curioso, um fato que ocorria no Bahia. Né? Então,
você me dizendo isso, estou chegando à conclusão que o Bahia vem sendo mal administrado desde aquela época. Há muito tempo. Olha só, é um absurdo o que acontece. O Bahia é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Em 72, quando eu cheguei, o Bahia devia ao banco, né? Na época. Aí, como teve a evolução, teve progresso, Salvador foi crescendo para o lado do Costa Azul, né? Onde era fazendinha. Foi valorizando. Então, o banco, que não é bobo nem nada, se aproveitou que o Bahia devia. O que aconteceu? Quis pegar o Bahia. Pegou parte do pagamento do Bahia e o Bahia comprou o terreno dela, um terreno em Tinga. Que, quer dizer, mais para o aeroporto não tinha nada. Não tinha nada. A gente, inclusive, ia pela praia. Não tinha paralela, não tinha nada. Ia pela praia. E olhe lá, a praia, uma estrada, né, horrorosa, horrível. E fomos para Itinga. Foi onde foi lançada a Pedra Fundamental. Veio Pelé, eu, na época o Fernando Schmidt. Você lembra que ano foi isso? 77, eu não me lembro assim, a data eu não me lembro, mas eu tenho registrado lá em alguma coisa, eu tenho em casa. E foi lançada a Pedra Fundamental, depois fizeram, né? O Fazendão. E atrasando os pagamentos, como sempre, atrasando, não sei o quê, e foi sempre assim. E sendo campeão? Sendo campeão, teve um campeonato, nós fizemos tipo uma greve. No Bahia acontecia muitas coisas assim, interessantes, né, no Bahia, na nossa época. Não é que é lei falar que nós éramos... É que tinha alguns jogadores muito experientes, né, com pouca idade, com muitos recursos técnicos, né, e a gente, os dirigentes praticamente eram amadores na época, né, e nós como internacional, conhecemos muita coisa internacional, né, que viajava para Santos, viajava com o Santos para a Europa. Eu tinha 5 passaportes cheios quando eu cheguei no Bahia. Conheci quase que o mundo todo como o Santos. Então, o que aconteceu? A gente conversava com os dirigentes. E nós para ter o elenco que tinha o Bahia naquela época, nós conversávamos muito com os dirigentes. E entre os jogadores, tinha 5 ou 6 jogadores, não é o que falam panelinha. Não era panelinha, era o interesse de pôr o Bahia para cima e ganhar. Nós gostávamos de ganhar. Nós gostávamos da torcida daquela. Exatamente, nós gostávamos da bola. Gostávamos de bater bola. Tanto é que a gente gostava da bola que eu e Picolé, quando chegava aqui, a gente ficava na preliminar jogando tampinha com os meninos ali na Fonte Nova. Antes de começar o jogo, embaixo do placar. A gente fazia os golzinhos ali. E a gente ficava jogando, lotezado, que é um absurdo, né? Se você vai fazer isso hoje, não tem condição. Então, e a gente ficava jogando tampinha com os meninos. Por isso que os meninos, a gente saía ali, adorava a gente, dançava, brincava. E a gente fazia isso daí. Então a gente tinha uma experiência e via longe as coisas. E a gente pedia, contrata esse jogador que é bom. Aí voltava 4, 5 jogadores, 6 jogadores, mais a diretoria, mais o treinador. E assim nós fomos sendo campeão, nos tornando campeão. Aí um presidente na época, né, em 80, nós fomos até 79 campeão, assim, com isso daí. Ele achou que sabia tudo de futebol, se achou o dono do Bahia. O Bahia, eu creio que até hoje, infelizmente, o que o Bahia tem de patrimônio, ou felizmente, é a grande torcida, a grande massa. A grande massa tricolor, que é o maior patrimônio que o Bahia tem. E o Daniel Alves, que de vez em quando pinga o dinheiro, né? Porque o Bahia não tem hoje praticamente nada de patrimônio. Aí você vai falar, como? Não tem o fazendão? Não, o Bahia não tem mais o fazendão. O Bahia
está dando fazendão. Ele não está vendendo e nem trocando. Ele está dando. Porque o progresso para ter um terreno daquele, chegar onde chegou ali em Tinga, a empresa, não sei empresa, o seu nome é a empresa que vai tomar conta do fazendão e vai dar um outro terreno em Dias d'Ávila, não desmerecendo daí Dias d'Ávila, pelo amor de Deus, que é uma ótima cidade, uma estância hidromineral, né, no caso. A valorização deve estar um absurdo ali em Tinga, né? Porque o terreno do Bahia que tem lá, e o Bahia indo para Dias d'Ávila, para ser construído um outro centenário e continuando com a dívida, o Bahia só pode ser um clube de donos, porque o dono troca isso daí por nada. Porque o Bahia não adota a política de trazer jogadores trabalharem na equipe. O que você acha disso? Vaidade no pessoal. Brasil inteiro, os jogadores são valorizados. Vaidade pessoal. De quem? Do dirigente? Ou burrice. Você já viu algum enfermeiro operar um paciente? Quem opera? Quem teria que mexer em contratação, em ver jogador, deveria ser ex-atleta profissional de futebol, que é do ramo. Quem foi do ramo? É do ramo. Um político, um empresário que mexe com empresas, não tem a noção do que é ser um atleta profissional de futebol. Não tem. Com certeza não tem. Com certeza. Os maiores elencos, os melhores elencos, está provado, são escolhidos por ex-atletas profissionais de futebol. Ou por treinador que foi ex-atleta. Certo? Agora, o Bahia vem com essa política né, tem essa política de pegar um supervisor que não tem credibilidade. Né? Para mim não tem credibilidade. Para mim. Esse supervisor que está lá, ou é supervisor, que nome que seja. Porque, veja só, ele contrata jogador de empresários. Você tem que lutar para sair dos empresários. Se eu perguntar, eu sei que seu filho foi um grande jogador, se eu perguntar, você vai falar que ele era o melhor lateral esquerdo. Você não vai dizer que não era. Não é isso? É isso? O empresário vai falar que o jogador dele esse defeito, aquele, outro. Não vai mostrar os defeitos. Ele vai mostrar só as virtudes. Ele com certeza não vai falar os defeitos. Então hoje, para você formar grandes elencos, grandes times dentro de campo, você tem que ir ver. Porque a custa de empresário, eu vou fazer uma aposta com você. E com quem estiver vendo a gente. Se essa pessoa que está contratar 20 jogadores, ele vai mandar 6 ou 7 embora. E não é admissível hoje, num time de futebol que está devendo o que o Bahia deve fazer esse tipo de negociação. Infelizmente, o meu Bahia, né? O Bahia dessa massa, dessa grande torcida. Essa é a verdadeira torcida fiel. Que é o. Que não quebra nada. Não quebra nada, não bate ninguém. Fica 8 anos sem ganhar título. Isso, e vai ficar mais. A tendência é essa. A tendência é essa. E tem que abrir o olho para o campeonato. Quantas vezes você já foi convidado para morar no Bahia? Me parece que isso tem uma chance. Tive, mas fui vetado pelo presidente. Por um presidente da época. Fui vetado. Eu tive isso. Mas também não trabalharia com a atual situação que acontece dentro do clube, eu não trabalharia. Não, porque eu fui atleta profissional de futebol, eu sei o que passa um atleta que não recebe. Eu já vi que um jogador bateu no diretor do Bahia, né?
Não aconteceu isso? Agora, por que bateu? Porque ele estava em dia? Você acha? Hã? Ou porque o diretor não tem habilidade para conversar com esse jogador? Ele apanhou por causa disso. Porque não teve habilidade. Ele rechaçou que o cara Exatamente. Porque se fosse um ex-atleta de profissional que tivesse falado com um atleta profissional, ele não iria agredir. Porque é bem diferente. A chegada de um atleta, de um ex-atleta profissional com um atleta atual, que está atuando, é bem diferente. É completamente diferente. Porque você tem jeito, você tem modo, você sabe o problema que está acontecendo. Você vê futuro desse time do Bahia pro brasileiro? Não. Nesse não. Está ganhando de alguns times que não tem muita expressão e realmente o Bahia não é, ainda hoje, com a data de hoje, não é um grande time. Ainda assistindo 2 partidas que assisti, eu não vi um grande time. Um grande time não pode tomar gol que o Bahia toma ou algumas jogadas que saem na frente do gol. Um domingo que eu vi o jogo, o Fluminense de Feira saiu 3 vezes na cara do goleiro. O goleiro salvou o gol. Inclusive dando sorte também que ele bateu na bola bateu na trave, mas o goleiro foi bem na bola. E nesse jogo de quarta-feira teve algumas jogadas no primeiro tempo que o Bahia poderia tomar gol. Poderia fazer também, mas poderia tomar. Então, e jogando com um time menos qualificado. A partir do dia 15 de julho está no ar o blog Saúde Não Tem Idade, comigo, Lilian Carvalho, médica geriatra. Aonde? No Busca SSA. Só encontra quem busca. E eles iam ver o jogo do Santos. Aí tinha um jogador, um atacante, chamado Odair Titica. Era o apelido dele, eles chamavam isso. Aí minha mãe falou assim, tomara que meu filho nasça homem e seja atacante que nem esse, daí faça gol. E foi assim. Aí eu nasci, comecei a ir de mascote no Santos, pelo jogador do Santos, que eu morava perto da São Belmiro, e estava sempre lá na vila. E fui carregado pelo Manga, Vasconcelos, Almir, na época. Aí, Almir Brasil? Não, Hamilton. E nasci dentro praticamente da Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube. Mas você começou jogando lá no Santos e já em categoria de baixo? Leite de leite e essas coisas? Não, primeiro eu joguei no As Negro. Eu tinha a faixa de 14 para 15 anos, aí eu joguei no As Negro, no time da Várzea. Campeonato de Santos, muito bom. Ah, você lembra assim, se nesse time tinha algum jogador que se destacou também? Os melhores jogadores praticamente dos times de base lá de Santos jogavam na base. Por exemplo? Jogou o Eliseu, jogou Samarone, Palito, Careca, que jogava na Portuguesa Santista, Marco Antônio, Didi, branquinho, cabeludinho, Didi Moreninho, que jogou no Vitória aqui da Bahia. Isso, esse Didi branquinho, sim. O Escurinho jogou no Palmeiras e no América de Rio Preto. Quem mais? Negreiros, Clodoaldo, jogou tudo oriundo da Várzea de Santos. E seu início no Santos? Você chegou a jogar alguma categoria de base, como juvenil? Eu joguei com o Mirim também, porque o Mirim pegava até 12 anos, 13 anos. Então nessa faixa etária eu estava já no As Negras, jogava uma outra partida. Aí o Ernesto Marques, o treinador das divisões de base, inclusive
pai do Cláudio Marques, que jogou Goleiro. Cláudio Não, Marques goleiro? no Corinthians. Ah, o quarto zagueiro. Quarto zagueiro, e no Curitiba. Isso. Aí ele me levou, você quer treinar no Santos? O sonho do pessoal que jogava na Várzea, logicamente, era jogar no Santos ou na Portuguesa Santista. E no Jabaquara também, né? Mas você lembra qual foi a primeira partida sua com a camisa do Santos? Seja de base, profissional? É que eu joguei Muito pouco na base. não, eu joguei sim na base um bom tempo, só que eu jogava no Mirim, aí depois já jogava no Mirim e já jogava no infantil. Aí quando eu subi para o infantil, idade infantil, eu joguei no infantil e já jogava no juvenil. Eu ficava na reserva. Isso 63, 64. Porque o Santos pagou muitos jogadores e os jogadores saíam, né? Ou subiam ou saíam para outros times. Certo. Aí eu tive época que joguei no aspirante, no juvenil, no infantil e treinando com os profissionais. E sua estreia no profissional? Minha estreia no profissional foi um jogo fora, uma excursão, porque o Santos fazia o seguinte: quando ia lançar jogador para o time de cima, o Santos excursionava muito, era um time que excursionava praticamente 3 vezes ao ano. Aí me lançaram fora, eu fui lançado fora de partida. E no Brasil, quando nós voltamos, eu joguei contra o time da Ferroviária e nós ganhamos 2-0 e eu fiz um gol contra a Ferroviária. A Vila? Não, em Araraquara. Foi minha estreia com jogador. Você lembra desse ataque? Você jogou Pelé, porque mudava muito. O Abel jogou esse jogo, Negreiros e Clodoaldo no meio do campo. Jogou, acho que o Manuel Maria na Portuguesa. Isso. Qual foi o seu primeiro título brasileiro no Santos? Quando foi? 67, 68? Eu tive Campeonato Paulista. Campeonato Paulista eu tive 3. 67, 68 e 69. Tricampeão paulista. E campeão brasileiro foi 67. Algum desses campeonatos? E agora que deu certo. Algum desses campeonatos você era titular absoluto? Não tinha, o Santos não tinha titular. Tinha uns 5 ou 6 titulares absolutos e mudava muito. Tinha 38 jogadores, era muito jogador, fora os jogadores que vinham aparecendo. Mas foi um tricampeonato seguido? Tricampeão. Campeonato Paulista é tricampeão, né? Tricampeão paulista. 67, 68 e 69. Fui campeão sul-americano, fui campeão brasileiro com a seleção paulista e juniores em 67. Eu fui campeão da Recopa, da Supercopa, tinha vários nomes naquela época, né? Então, tenho 13 títulos no Santos. E o Santos, quando chegava lá fora, o Rei Pelé realmente tinha essa divulgação que... O pessoal naquela época, que a gente excursionava em 66, 67, assim, nessa época, o pessoal conhecia do Brasil, Rio de Janeiro, falava em Rio de Janeiro, Pelé e café. Pelé realmente, ele deu muito nome ao Brasil, em qualquer lugar que chegava era Você teria alguma história assim para contar referente a ele, assim, alguma viagem, alguma coisa interessante? Sobre Pelé? Sim. O que não falta é história. Continua. Nós fomos jogar na África, aí teve que parar a guerra, parou a guerra 3 dias, nós chegamos, a cidade ficou toda escura, só o nosso hotel ficou com energia elétrica. Aí ficamos lá, jogamos no dia seguinte, o estádio todinho cercado com o exército local, né? Com os canhão, esses negócios, aqueles tanques de guerra, a torcida, jogamos, acabou o jogo, domingo, dia seguinte vamos embora. Aí depois continuou a guerra. Teve uma também, nessa até o meu amigo Eliseu que está Estava também, Velha Elisa, estava lá, nessa época assim de carnaval, e a gente adorava o carnaval. Jovem, adorava o carnaval na Vila Belmiro, era muito bom o carnaval lá na Vila.
e nós fomos jogar na Colômbia. E o juiz, numa jogada lá, expulsou o Pelé, aí teve briga, brigou todo mundo e tal, expulsou alguns jogadores, e o juiz terminou a partida e mandou o Pelé embora. Aí a torcida ficou furiosa, aí o Pelé teve que voltar, recomeçou o jogo, e aí a delegação todinha foi presa. E nesse dia, o Santos e a empresa Varig, na época, atrasou o voo em mais ou menos umas 6 horas, que a gente, depois do jogo, vinha embora. Levou o pessoal, né, do voo para ver o jogo, assistir o jogo, eles assistiram, aí eles foram embora sem a delegação do Santos, porque nós ficamos presos. Então, não tinha essas coisas assim no Santos. E uma coisa, desses ataques todos que você jogou no Santos, quem você gostava mais de jogar? Fora o Negão, mas desses outros chamavam, que falavam mil maravilhas de Pagão, de Tuninho. Quem é que você achava que se encaixava melhor com você? Não tinha assim um jogador assim, específico. Eram todos jogadores de alto nível. Alto nível. Então, qualquer jogador que entrasse ali no time do Santos e você jogasse do lado, a gente dava muita importância à equipe, né? No sentido de equipe. O Santos era muito forte de conjunto, né? O conjunto do Santos era muito forte. Nós tínhamos 38 profissionais. Eu sempre digo nas minhas entrevistas que eu participei de uma universidade que fechou. E essa universidade começava com 3 goleiros: Gilmar, Cláudio e Laércio, os 3 da seleção brasileira. E 3 pontos esquerda, né? Que era o Edu, o Pepe e o Abel. Agora você imagina o meio, né? Então eu falo o começo e o final. Ainda pegou o Zito jogando? Joguei com o Zito, joguei com o Ramos Delgado, joguei com o Mauro, o Gilmar, o Pepe, o Delvecchio. Desse pessoal que passou aqui na Bahia, quem jogou com você no Santos? Já falou Eliseu, Osmiro, Almiro começou, Quem mais? O Fito estava começando. O Fito nós tivemos que jogar no Santos. Picolé, joguei com o Picolé. O Fito, aliás, o Fito foi na excursão. Uma excursão, o Fito foi sim. O Picolé, inclusive numa excursão onde nós deixamos o Santos, quando chegamos no Brasil, eu fiz 17 gols, o Picolé fez 16. Nós fomos artilheiros da excursão. E o Pelé estava nessa excursão. Aí a nossa saída do Santos foi mais por causa dessa excursão. O técnico Antoninho queria pôr um ataque que jogasse eu, o Picolé e o Pelé na época. E não foi aceito. E nessa excursão nós acabamos aqui na Bahia, a excursão. Chegamos da excursão na Bahia. Depois de 53 dias, nós fomos derrotados, né? Não tivemos isso nesse torneio que teve aqui na Bahia. Aí quando chegou em Santos, mandaram o Antônio Fernandes embora e assumiu o Mauro. O Santos então foi de que período mesmo? Bom, 60 e final de 66 até 71. Eu joguei no Santos, vim 200 partidas e fiz 79 gols. Porque muita gente não sabe porque o Santos deixou você ir para o Bahia. Como é que foi essa Não, o Santos não deixou. O Santos não queria. Eu e meu pai, conversando em casa, achamos por bem não ficar mais no Santos, porque quando o Mauro assumiu, posso tomar um banho, não dá para vontade. Sempre não dá, né? Então, o que aconteceu? O Mauro, quando assumiu de treinador, depois desse torneio que nós tivemos aqui em Salvador, o Mauro reuniu o elenco, na diretoria, e falou assim: eu quero 2 jogadores por posição. Aí nós perguntamos, né, o Ramos Delgado, muito habilidoso, um capitão, né, se punha, né, um capitão mesmo. Aí perguntou pelo resto do elenco, perguntou: como é que vai ser isso? No gol eu quero fulano, ciclano.
e mais um goleiro, né? Aí foi falando as posições. Eu acho que dei sorte, né? Então assim, ó, nessa posição vai ficar o Pelé e o Douglas. Pedi reserva, né, do Pelé. Aí eu pensei comigo assim na hora, nossa, vou jogar nunca. Você o reserva do Pelé, por um lado era bom, né? Para ser reserva do Pelé tem que ter alguma qualidade, tem que ter alguma qualidade. Então, nasceu aí. Falei, bom, o Pelé não vai jogar, eu vou jogar. Aí teve um jogo contra o América do Rio, no Campeonato Brasileiro, o Pelé machucou, aí o Pelé não ia jogar. Aí eu treinei normalmente, no time de baixo, no time de cima, e o Santos havia contratado para centroavante, que o Santos tinha liberado o Toninho, ia liberar o Toninho para o São Paulo, nessa época. Laírton, que era do Grêmio, e Mazinho, que era do Paulista de Jundiaí na época. Me contratou. Mas tudo bem. Aí tá treinando, eles treinaram no time de baixo, os dois juntos. Aí saiu a relação para concentrar, foi os dois, normal, eu, né? Mas só que antes de ir para a chácara, a gente concentrava na chácara de Nicolau Mourão. O Mauro chegou e deu uma entrevista, acho que é Pode e tudo, e deu a escalação, falando que ele gostou da dupla de atacantes da base, né, de baixo, que teve um time de baixo, que ele ia experimentar em cima. Tudo bem. E no dia seguinte, no dia do jogo, era meu aniversário. E eu falei assim, ó, vou jogar no meu aniversário, pensando no carro com meus botões, vou jogar, tudo bem e tal. Aí quando eles passaram a escalação, eu falei, não é possível. Falei, mas aí nós sabemos disso, mas você não vai jogar. Aí eu nem subi no ônibus. Voltei, né? Eu subi e voltei. Falei, mano, o pessoal falou e abriu o gravador para mim, que antigamente até aquele gravador já abriu. Não, é que eu quero testar. Falei, você não está usando bem a sua palavra. Aquilo que você prometeu, a sua promessa, você está quebrando. Você está pior do que político. Ele, não, porque eu sou treinador, eu posso fazer. Eu falei, lógico que você pode. Como você, quando assumiu, você não precisava falar que eu ia ser o substituto eventual do Pelé. Você falou, a única oportunidade que eu tenho de jogar é agora. Se eu não jogar agora, eu não vou jogar nunca mais. Infelizmente ele machucou, não queria que ele machucou, mas machucou. Então eu não vou nem subir. Eu falei, então você faz o que você quiser. Eu falei, tá bom, de hoje em diante, e na frente de hoje em diante eu não jogo mais no Santos, por sua causa. E pronto. Aí foi o ponto final. Aí a diretoria tentou me levar no dia seguinte, tudo para o jogo e tal, mas eu falei que não quis mais. Eu quis sair do Santos. Aí Não, aí o que aconteceu? Eu rompi com o Santos, quer dizer, falei, procure um clube, fui lá, reunimos com a diretoria, eu e meu pai, e pedimos pro Santos comprar um clube. Falei, não, tudo bem, então, você não quer mesmo? Não quero mais. Não. Aí eles insistiram, aí meu pai falou, ele não quer mais e não vai mais. Não vai, pode rasgar o contrato dele. Meu pai pegou a carteira profissional e rasgou a minha carteira. Aí foi que apareceu. E o Santos jogou contra o América do Rio. E saiu nos jornais, saiu tudo na época. E nessa partida, infelizmente, o Edu, jogador do América, irmão de si, ele teve ruptura no músculo. Uma distensão e rompeu o músculo. Ele ia passar por cirurgia, né? E o América vendo aquilo, o América falou com a diretoria do Santos.
Outra coisa, você passou pelo Léo? Passei. Recebia? Recebia em dia. Em dia. Recebia em dia e nós éramos muito bem tratados. Concentrado em hotel e aí tudo bem pago, tudo bem arrumado. Treinava com um uniforme muito bom, com tudo, bola, tudo. Antes que eu me esqueça, na década de 70, uma dúvida para tirar para aproveitar essa caliente essa dúvida. É verdade que alguns jogadores de você, quando iriam contratar jogadores, chamavam você para vocês. Falei isso. Falou? Falei. Que a gente opinava, sim, a gente se reunia. Você tem 5, 6. Você tem conhecimento que meu nome foi para a pauta e fui queimado? Foi. Não quero saber por quê. Não pode. E o motivo? Não sei. Não foi uma pessoa. Talvez tenha sido um procedimento extrafísico. Sim. Não tem problema. Futebol não tem condições da pessoa negar sua contratação. Mas foi problemas, na verdade, extra-campo, e que a gente tinha muitos grandes problemas lá dentro que nós conseguimos contornar. Não era você era fácil de controlar. Nós controlávamos outros bem piores. Queria me agradecer, meu parceiro forte, pela essa abertura logo no Velho Carpo, no Escassa.com. Dizer a você que você inaugurou, você não sabe a satisfação muito grande para mim. Eu queria que você deixasse um recado especial para a figuraria, ela que merece. Bom, eu que agradeço. Para mim é um privilégio participar da inauguração com uma pessoa tão querida como você. A gente sai quase que todos os dias aí, a gente vê o carinho que o pessoal tem com você, né? E como você é conhecido. E a grande massa tricolor, eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento, pelo valor que eu ainda recebo e que abra os olhos com a direção, né? E como é conduzido o Bahia. Porque sempre, se continuar o modo de dirigir, o modo amador, não se tornando profissional, uma empresa, o Bahia sempre vai sofrer, ou não sendo campeão, ou caindo, talvez, né, da primeira divisão. O Bahia tem que melhorar muito. Mas eu só queria agradecer a torcida pelo carinho e pelo respeito que tem comigo. Valeu. Obrigado. Jogadores que me completavam. Dá para subir? Dá, sim. Ainda bem, vou ter que pegar minha filha. Eu te falo, tchau, querido. Tchau, querido. Um abraço. Dá um abraço do Chico Feio lá. Tá, eu realmente falo, vou ligar vocês. Tá bom. Fica pro make-off. Fica no make-off. É o realmente ó, fez deixa eu fazer. Essas figuras aí, né? Fantásticas aí. O próximo é com você. Voltando aqui é 135 anos. 135. Agora tudo que o Douglas falou, tudo endossa embaixo. Ele tá certo. Catu, excelente meio de campo, pegador, fugava aqui no Douglas. Reclamava, pô, Catu, né? Pô, Catu ficava em cima da tia, né? Pô, sai de baixo. Aquelas. Tá bom, obrigado. Aquelas músicas. Mas não sei me cantar.
Eu me lembro dessa música aí, eu nem entrar para aquele ônibus. Santiago do Chile. Aí tava até o e a gente quando entrava no ônibus para ir pra zerar. Aí na porra, a primeira música era essa. Eu sei que tá vindo grande não, meu. Hotel Criou, aí tem uma tremida do hotel. A gente jogava Universidade de Chile Católica, River Plate.